Sabe aquela tarefa super importante que parece que nunca sai da lista de afazeres? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece e, o que é melhor, como finalmente tomar as rédeas e domar a procrastinação com estratégias que, olha, funcionam de verdade. E vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? A primeira coisa que todo mundo pensa é: isso é só preguiça. Mas, e se não for? A ciência por trás desse hábito conta uma história bem diferente. A questão aqui é essa: será que é uma falha de caráter ou tem algo muito mais profundo acontecendo? E aqui está a grande virada no jogo. Procrastinar, na verdade, não tem muito a ver com preguiça. É uma resposta emocional. Pensa assim, é o nosso cérebro tentando nos proteger de um sentimento ruim. Pode ser tédio, ansiedade, medo, e em vez disso, ele busca um alívio rapidinho. É muito mais gostoso rolar o feed de uma rede social do que encarar aquele relatório gigante, né? É basicamente uma rota de fuga. Ok. Então, se o problema não é preguiça, o que é que nos leva a adiar tanto as coisas? Vamos dar uma olhada nas raízes psicológicas que, na verdade, alimentam esse comportamento. E uma das maiores causas que fica ali escondidinha é o medo de falhar. Aquela vozinha na cabeça que fica: e se não der certo? E se não ficar bom? Adiar a tarefa acaba sendo um jeito de se proteger, de não ter que encarar a possibilidade de não atingir uma expectativa, seja a nossa própria expectativa ou a dos outros. E coladinho no medo de falhar, vem ele, o perfeccionismo. A pressão para que tudo saia impecável é tão grande, mas tão grande, que acaba paralisando. A tarefa vira uma montanha impossível de escalar. Aí, claro, muitas vezes a gente nem começa. Adiar vira estratégia para evitar um resultado que, na nossa cabeça, nunca vai ser bom o suficiente. E tem mais. Às vezes o problema é a falta de clareza. A tarefa é tão grande e confusa que a gente simplesmente não sabe qual é o primeiro passo. Outras vezes a tarefa é, bem, chata, e o nosso cérebro vai sempre dar um jeitinho de buscar algo mais prazeroso no momento. E claro, a ansiedade, que tem o superpoder de fazer qualquer coisinha parecer um monstro gigante e assustador. O grande perigo é que esses gatilhos todos, o medo, o perfeccionismo, a ansiedade, não criam um ato isolado. Não, eles dão início a um padrão que se retroalimenta. Vamos entender agora como a procrastinação cria um ciclo vicioso que é bem difícil de quebrar. Esse slide mostra o ciclo perfeitamente. Primeiro, a gente adia, e ufa, vem aquele alívio instantâneo. Só que essa sensação boa dura pouquíssimo. Logo depois, bate a culpa e o estresse do prazo chegando. E o que a gente faz para lidar com esse novo estresse? Procrastina de novo, para ter mais um pouquinho daquele alívio. E aí, pronto, o ciclo recomeça. E as consequências disso vão muito além de um trabalho entregue em cima da hora. A gente está falando de produtividade caindo em queda livre, de estresse e ansiedade que vão lá para cima e de um golpe direto na autoestima. A gente começa a se sentir incapaz, e isso pode até virar um problema de saúde, afetando o sono, a imunidade, é sério. Mas chega de falar do problema, né? A boa notícia é que existem ferramentas, e ferramentas bem simples e poderosas, para quebrar esse ciclo. Então vamos para a parte prática, um verdadeiro kit de ferramentas para a gente lutar contra a procrastinação. A primeira ferramenta é a famosa técnica Pomodoro, e o brilhantismo dela está na simplicidade. A ideia não é terminar a tarefa, é só começar. É um jeito muito esperto de negociar com o cérebro, de tornar o primeiro passo tão pequeno, mas tão pequeno, que fica quase impossível não dar. E a proposta é essa, só 25 minutos. Fala a verdade, quase todo mundo consegue se concentrar por 25 minutinhos, certo? Esse número quebra aquela barreira gigante do tenho que fazer tudo agora e torna o começo muito menos assustador. E o sistema é moleza. Bota um cronômetro para 25 minutos e nesse tempo é foco total, sem interrupção. Quando o alarme toca, pausa de 5 minutos. E é uma pausa de verdade, tá? Levanta, bebe uma água, dá uma alongada. Depois, é só repetir o ciclo. Essa pequena recompensa da pausa é o que dá gás para o próximo bloco. Outra tática que muda o jogo, quebrar projetos enormes em pedacinhos minúsculos. O que é legal nesses lives é a mudança de perspectiva. Estudar matemática é vago, é assustador. Agora, resolver 5 exercícios? Isso é concreto, é gerenciável e é muito mais fácil de começar. Agora, uma ferramenta para aquelas tarefinhas que vão se acumulando e virando uma bola de neve, a regra dos 2 minutos. O número mágico aqui é 2, apenas 2. E a regra é a seguinte: se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, a ordem é fazer agora.
Sem pensar, sem planejar, sem deixar para depois. É responder aquele e-mail rápido, guardar uma coisa que está fora do lugar, arrumar a cama. Cada pequena ação dessas cria um embalo, sabe? Um sentimento de vitória que vai quebrando a inércia da procrastinação. E para fechar nosso kit, 2 dicas de ouro. Primeira, abrace a imperfeição. Se dê permissão para começar com um rascunho ruim. Um primeiro parágrafo horrível ainda é melhor do que uma página em branco. E segunda, facilite o foco. Se o celular é a distração, deixe ele em outro cômodo. Simples assim. Crie um ambiente que jogue a seu favor. Bom, já temos as ferramentas práticas. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. E olha, talvez seja a mais importante de todas: a nossa mentalidade. Aqui está o ponto crucial. Ficar se culpando por ter procrastinado só alimenta aquele mesmo ciclo de emoções ruins que nos fez adiar em primeiro lugar. A autocompaixão, por outro lado, é o que quebra essa corrente. Estudos mostram que pessoas que se perdoam por procrastinar acabam procrastinando menos no futuro. A ideia é simples: aceite o que aconteceu, se perdoe e recomece. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Não precisa ser algo gigante, não precisa ser perfeito. Pense agora, qual é a menor, a mais minúscula ação possível, talvez usando a regra dos 2 minutos, que pode ser o seu primeiro passo para recomeçar. O poder para vencer a procrastinação não está num plano mirabolante, mas sim em começar pequeno, agora mesmo.